dia, amada igreja, bom dia, amigos, a todos que têm nos acompanhado. Estamos mais uma vez aqui pela manhã para trazer uma reflexão nessa mensagem pastoral e sempre com o desejo de que você possa ser ricamente edificado e que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor através da sua palavra. Tá certo? Eu gostaria de começar lendo um versículo bíblico, claro, é o que é o ponto crucial aqui para nós podermos desenvolver essa mensagem. E em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, diz a palavra de Deus: se te enfraqueceres, ou se te mostrares fracos, em algumas versões, no dia da adversidade, tua força é pequena. Eu, analisando esse texto aqui de forma muito minuciosa, achei algo muito interessante, essa colocação aqui do autor de Provérbios, porque ele traz, de certa forma, em poucas palavras, uma exortação muito poderosa no que diz respeito à persistência, à consistência, à constância, dentro daquilo que nós almejamos, dentro daquilo que nós buscamos. E esse texto, na verdade, a exortação em si, que é o estímulo, está relacionado a justamente trabalharmos a nossa mente, trabalharmos o nosso emocional, aquilo que é necessário dentro do nosso interior, para que isso possa ser manifesto exteriormente e assim a gente poder continuar caminhando. Me lembro um texto agora muito lindo também do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele diz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo ele está se referindo justamente daquilo que seriam as coisas do passado e que uma vez que ele deixou aquilo para trás e esqueceu, ele creu e tomou posse daquilo que seria a ressurreição. E em função disso ele prossegue, ele deixa tudo para trás e ele prossegue. Em outras palavras, ele está dizendo: nenhuma dificuldade, nenhum problema vai impedir, ou nenhuma experiência do passado vai impedir que eu não consiga ou não venha caminhar em direção àquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, aquilo que realmente vai alegrar o meu coração. A questão é, o que nós almejamos? O que nós desejamos? Que espécie de conquista que nós estamos, de fato, querendo? E se nós estamos trabalhando para que isso aconteça? A demonstração do que Salomão tem dito aqui na palavra, em Provérbios, é que essa demonstração de fraqueza, o fato de você demonstrar essa fraqueza, não está simplesmente relacionado a você demonstrar isso para as pessoas, mas é uma questão entre você e você mesmo. Se você começa a trabalhar isso na sua vida, no seu coração, há um impedimento para que você possa alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Então a luta, na verdade, ela não começa externamente, ela começa internamente. É interessante que eu vendo um artigo muito proveitoso no que diz respeito a... Isso não é positivismo, isso na verdade é alimento da alma. No que diz respeito à recuperação de uma pessoa enferma em relação àquilo que ela está sentindo no quesito emocional. E eu vi um caso interessante que uma pessoa com câncer bastante avançado, um câncer de mama, ela estava dando por certo que ela perderia a vida e que outra pessoa estaria cuidando do filho dela, uma criança com menos de 2 anos. E aí ela tentou para a seguinte questão: bom, eu sou a mãe, então quem tem que cuidar sou eu. Eu vou criar meu filho, eu vou fazer, eu vou agir. E aí ela começou a buscar mecanismos externos para poder gerar sobre ela o resultado que ela almejava.
Mas, antes dela buscar esse mecanismo externo, que seria dentro da própria medicina, o medicamento e tudo mais, ela trabalhou isso dentro dela. E isso gerou sobre ela um fortalecimento extraordinário, a ponto de 2 anos depois ela estar testemunhando a cura do câncer. E um dos detalhes mais importantes é que, à medida que ela trabalhou isso internamente no seu coração, gerou sobre a sua imunidade algo diferente. Ou seja, veio um fortalecimento sobre a sua imunidade e ela passou ali a lutar contra aquela enfermidade que estava dentro dela. É por isso que esse texto ele é importante, porque ele vai trazer à nossa mente, o nosso entendimento, de fato um despertar para aquilo que está internamente. Ou seja, eu preciso entender que há em mim, que há em você, a possibilidade de lutar, a possibilidade de avançar. Entenda uma coisa, muitas pessoas hoje elas estão algemadas em si mesmas, elas estão encarceradas sem correntes, sem trancas, porque elas se fecharam por dentro, elas perderam a perspectiva da vida. Ela já não consegue olhar as coisas à sua volta com o brilho que essas coisas têm, com o prazer que essas coisas têm. E nós precisamos trabalhar isso internamente, para que possamos desfrutar disso externamente. Ou seja, se eu me mostrar fraco diante das dificuldades, essas dificuldades elas vão me vencer. Elas vão fazer com que eu retroceda, elas vão fazer com que eu esteja estagnado, elas vão permitir com que eu permaneça onde eu estou. E a única coisa que ainda vai ficar fazendo parte da minha vida vai ser os maus pensamentos, vai ser os maus sentimentos, vai ser a perda da esperança que, consequentemente, gera um mal sobre a nossa vida terrível, porque uma pessoa que ela está sem esperança, ela está ou já está em um grau de depressão bastante avançado, ou ela está entrando em um nível de depressão que pode gerar um caos terrível sobre a vida dela. Então, o primeiro aspecto aqui do que a palavra nos exorta, no sentido de estímulo, é que nós venhamos nos mostrar forte. É trabalhar dentro de nós aquilo que nós temos. Me lembra uma palavra do salmista que ele começa a refletir sobre o empoderamento do ímpio, sobre as coisas que aqueles que estão à parte de Deus acabam conseguindo. Ele começa a fazer alguns questionamentos. E dentro desses questionamentos, ele começa a entrar no princípio de fragilidade. E até mesmo de questionamento a respeito daquilo que Deus estaria lhe dando, desse cuidado e proteção de Deus. Mas aí ele atenta para uma coisa interessante. Ele volta-se para si e ele pergunta a si mesmo: por que te abates, ó minha alma? Por que te entristeces dentro de mim? Crê em Deus, espera no Senhor. E ele começa a fazer uma avaliação daquilo que ele tem, daquilo que ele possui. E a partir desse princípio ele começa a trazer sobre a sua alma a cura que era necessária. E a alma, na verdade, ela precisa ser trabalhada todos os dias. E ela é trabalhada quando nós nos mostramos fortes, quando nós nos mostramos potentes, não por um mérito próprio, mas por aquele que nos dá essa potência, que é Deus. Como diz o apóstolo Paulo, em Cristo nós somos mais que vencedores. E aí nós precisamos tomar posse dessa palavra e começarmos a agir em função dessa palavra. Então, é caminhar na dificuldade. É caminhar diante dos problemas, é caminhar diante das lutas, é continuar avançando, nem que seja centímetros a centímetros, mas nós precisamos continuar avançando, retroceder jamais. Deus ele não se alegra sobre aqueles que retrocedem, e a Bíblia taxa isso como desertores. O sentido de desertar é abandonar uma missão, é não completar a missão,
é não ir até o final. E eu e você temos uma missão. E a nossa missão é concluir, chegar ao final daquilo que foi projetado na nossa vida como conquista, que Deus tem nos mostrado, Deus tem nos alimentado com isso, no sentido de visão. E à medida que nós trabalhamos isso no nosso coração, nós caminhamos. Abortar é dizer que muitas vezes não vale a pena, é entender que a dificuldade é superior à nossa capacidade de enfrentar, é dizer que as lutas e os desafios, eles nos impossibilitam de alcançar esses objetivos, quando na verdade o maior desafio é colocar na nossa mente esses projetos, esses sonhos. Porque se você tiver esses projetos, se você tiver esses sonhos, você vai romper em meio a todas as dificuldades. Então o que Deus tem nos dado é algo precioso e valiosíssimo e precisa ser trabalhado de forma corajosa e com entendimento. Deus tem nos dado a possibilidade de conquista. Então eu preciso caminhar na dificuldade. Ah, você está cheio de dívidas? Não tem problema, você ainda tem a vida. Você tem pessoas que estão à sua volta. Ah, não tem pessoas que estão à sua volta, mas você tem o Espírito Santo de Deus que está sobre você. Você tem as promessas do Senhor que são constantes sobre a sua vida. Você tem a palavra de Deus que tem lhe garantido vitória em todo o tempo. Ah, o que está faltando? Está faltando Deus na minha vida? Não. O que está faltando, na verdade, é nós abrirmos os olhos, é você abrir o olho e você perceber tudo aquilo que Deus tem gerado sobre você. E assim você continuar caminhando. Não desista. Seja constante dentro daquilo que foi proposto no seu coração como conquista, como visão. Avance. Comece a romper. Comece a caminhar. Vá atrás daquilo que são seus sonhos. Vá atrás daquilo que são os seus objetivos. É a palavra que está dizendo. E no momento que você determina isso no seu coração, você se mostra forte no dia da adversidade e você vence, você rompe todas as adversidades. Elas virão. Você vence uma hoje, amanhã aparece outra, depois outra, e eu não estou profetizando. É a vida. A vida, ela sempre vai impor algo relacionado a isso contra nós. É por isso que nós precisamos nos mostrar forte em todo o tempo. É a palavra que o Senhor disse para Josué, lá em Josué, versículo 1, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: não tenho eu te ordenado, ser forte de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimados, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Por que Deus está falando isso aqui para Josué? Porque ele tinha uma conquista, foi-lhe passado uma visão, foi-lhe passado um sonho, foi-lhe dado uma missão. E o que Deus estava dizendo para ele nesse momento aqui é: não aborte, não retroceda, não apostate, não abandone a missão, não venha desertar daquilo que foi gerado para você. Mas para que isso aconteça, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. O que isso quer dizer? Não te mostres fracos nas dificuldades, nas adversidades. Vá em frente, continue caminhando. Eu me lembro da palavra que diz ainda: aonde plantares a planta dos teus pés, eu te darei por possessão. Só era necessário ele caminhar, ele dar passos. E em cada passo que ele dava, havia conquista. Diante dele estava um grande Jordão, transbordando. E ali a Bíblia diz que eles atravessaram o Jordão, também a pés enxuto, como no Mar Vermelho, recolheram pedras do meio do rio e no final construíram um altar ao Senhor. Sabe, amado, as impossibilidades que a vida impõe sobre as nossas vidas, elas são pequenas diante das possibilidades que Deus tem gerado. Você pode chamar isso de milagre, não tem problema, porque toda ação de Deus em relação às nossas vidas trata-se de um milagre. E esse milagre,
é para glorificar o nome do Senhor. Então, enquanto caminhe, vá glorificando. E à medida que você vai glorificando, toda a adversidade, ela vai sendo vencida. Ela vai ruindo, ela vai caindo por terra. E os teus sonhos e os teus objetivos serão alcançados. É Deus que tem nos garantido. É Deus que tem proposto. Os propósitos de Deus, eles são maravilhosos. E eles trabalham justamente para nos promover, para nos manter alinhados, para gerar sobre nós aquilo que é necessário, como alegria, como paz e tranquilidade que tanto nós almejamos. Então caminhe, mesmo com dificuldade, caminhe, vá em frente, diga para você mesmo, eu vencerei. Repito mais uma vez, não se trata de palavras positivas, não se trata de pensamento de positivismo, se trata, na verdade, de amparo em relação àquilo que a palavra de Deus tem nos dado, em relação àquilo que a palavra de Deus tem nos garantido. Vá atrás daquilo que você deseja, vá atrás daquilo que você sonha, vá em busca daquilo que Deus tem falado com você. Não te mostre fraco nas adversidades. Adversidades não são para nos vencer, são para nos provar. E Deus só permite na medida que nós podemos suportar. Então é avante, é caminhar. E aí eu quero deixar mais um conselho para você. Levante, se porventura você tropeçar. Continue caminhando, mesmo que de repente, seja na fé, seja no aspecto daquilo que é moral, seja no aspecto daquilo que é a visão, o sonho, o propósito. Continue caminhando. Sabe, levante-se sempre. Não fique no chão. Não fique parado. Não fique neutralizado. Mas continue. Vá avante. Siga em frente. E Deus certamente estará com você. E naturalmente, amados, gere sempre no seu coração, gere sempre na sua vida aquilo que realmente é necessário para que você seja vitorioso. Alimente a sua visão, alimente os seus sonhos, alimente os seus projetos a cada dia. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena, a tua força é grande. E o que vai tornar ela cada vez maior é aquilo que Deus tem gerado no seu coração, chamado fé. É ela que vai lhe fazer romper. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te guarde de forma profunda, que seus sonhos sejam alimentados a cada dia e que todo fortalecimento que você precisa lhe seja dado no nome de Jesus. Que a paz de Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua mente e coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.